Oi, pessoal, tudo bem? Isabel falando. É, Hoje eu vou postar aqui uma pergunta que tem no livro de ciências do meu filho. Ele tem 11 anos. Claro que eu não vou ser injusto em dizer que as perguntas são difíceis para a idade dele, porque ele tem 11 anos, né? Mas é porque ele não é o forte dele responder questões tão complexas. O material é excelente, olha só. Tanta informação maravilhosa sobre a formação natural das rochas, dos granitos, a sedimentação, que é compactação, que é cimentação, né? Falando das rochas sedimentares. É, Aqui, ó, falando do arenito, falando das rochas metamórficas. Então, é o ciclo das rochas, mostra o ciclo. Mas, assim, fez uma pergunta aqui para ele. Olha que lindo esse esquema da estrutura interna de um vulcão, mostrando a cratera, a lava saindo, né, o magma aqui formando embaixo. Aí fez uma pergunta pra ele, gente, que ele tem condições de responder, mas para achar, para você ter certeza que a resposta está certa, geralmente a gente faz uma pesquisa, né? E eu fiz essa pesquisa com ele, né? Não vou mentir para vocês que nem eu consegui, mesmo com todo o material, não consegui entender se a gente estava certo na questão, né? Se a gente tinha conseguido reconhecer a resposta dessa questão. Em que diz assim: o interior da Terra, né? O interior da Terra é o título e fala: entre os séculos 17 e 18 ocorreu um certo avanço sobre o conhecimento da Terra. Entretanto, no final desse período, acreditava-se ainda que seu interior era constituído por inúmeros túneis conectados entre si, a câmaras preenchidas com materiais expelidos pelos vulcões. Estes representavam os pontos de ligação entre a superfície terrestre e o interior profundo. No início do século XIX, quando as primeiras minas e poços mais profundos foram perfurados, foi comprovado que há um aumento significativo da temperatura com a profundidade lá dentro da Terra, né? Então, a letra A aqui dessa questão, que tem a letra B que não está sem resposta, a gente encontrou no Braille, que agora está bem limitado. Você não pode passar o dia todo de graça. Você tem algumas questões que você pode ver de graça, depois você tem que começar a pagar. Mas aí o Hakiko, então no teu nome, né, por agradecimento, ele respondeu essa questão que eu achei bem dificilzinha, assim, para uma criança de 11 anos responder sozinha. Que diz assim: atualmente sabe-se que o interior da Terra não é formado por túneis. Escreva como é a formação da estrutura interna do nosso planeta, baseando-se em seus conhecimentos atuais. Tem o material? Tem, mas a gente quer a resposta justamente porque o material é extenso, né? Então vamos lá ver a resposta que eu achei. Pode ser útil para você, mãe ou pai ou criança que está estudando, né? Vamos lá, vou compartilhar o que o Hakiko escreveu. O Hakiko colocou lá que a resposta seria assim: a estrutura da Terra é formada por quatro ambientes. Então ele colocou bem detalhado a resposta, mas eu acredito que essa, a partir daqui, é que é a mais importante de todas. Nós vamos começar do que ele começou aqui. A estrutura da Terra é formada por quatro ambientes, que é a camada sólida, a atmosfera, a biosfera e a hidrosfera. A camada mais sólida do planeta é dividida em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Acima estão as camadas que é a gasosa, que fica na atmosfera, e a líquida, que é a hidrosfera, chamada de hidrosfera, onde foram criadas as circunstâncias, né, as situações, os ambientes adequados para o desenvolvimento da vida. A Terra é um planeta terroso, ou seja, telúrico. A superfície, a superfície dessa massa sólida se chama crosta ou litosfera e é composta por rígidos blocos, nem coube,
de rígidos blocos denominados placas tectônicas. Então, o que está falando aqui é que as pessoas antigamente achavam que eram túneis, mas na verdade são feitos de placas tectônicas. Essa é a resposta para essa pergunta, né, em que está desmistificando uma teoria, um conhecimento aí antiquado, que a Terra era formada por túneis e na verdade não é verdade, né? Aí foi que se foi comprovando um aumento significativo da temperatura com a profundidade. Aqui a gente está nessa parte mais superficial, né? Que é a crosta terrestre. Ela é formada por esses rígidos blocos que são as placas tectônicas. E aqui tem uma representação esquemática bem interessante que mostra as partes da Terra, né? Que é constituída de camadas concêntricas, que é a crosta terrestre aqui, ó. O manto, que é essa parte aqui, logo depois da crosta terrestre. Tem o núcleo externo e o núcleo interno, que é a parte mais quente, tá? E aqui tá falando que, ó, é muito difícil analisar o interior da Terra e boa parte do que a gente já sabe sobre essa parte, né, mais interior da constituição interna é vendo os estudos feitos com os vulcões, com os terremotos, com os maremotos. Então a gente trabalha com dedução, porque está falando aqui que as pesquisas elas têm um auxílio de instrumentos como análise de meteoritos, mas assim é só dedutivo, né? Elas não são precisas porque não tem como você chegar nessa parte tão quente da Terra, né? Mas é isso, a análise dos meteoritos ajuda a compreender o que é que acontece, né? Qual o processo para ocorrer a formação do sistema solar e o decorrer da evolução dos planetas, inclusive o nosso que é a Terra, uma vez que a composição dos meteoritos é muito similar à composição da Terra. Os meteoritos, gente, são blocos rochosos, podendo ser metálicos ou não, que vêm do espaço e atingem o solo terrestre e que provavelmente é material de outros planetas, tá? O manto mostrado aqui nessa parte, ele é mostrado aqui de uma forma mais prática. Você vê que tem aqui, ó, a superfície onde a gente está, a crosta continental, né, que é mais abaixo, aqui crosta oceânica e o manto, tá? A representação aqui das crostas oceânica e continental. O manto é essa parte logo depois da crosta terrestre. Olha ele aqui aparecendo de uma forma mais prática, onde a gente analisa a Terra e abaixo dela como é. Por que a gente não pode analisar o núcleo direito do nosso planeta? Porque é a camada mais interna que tem aproximadamente 3.500 quilômetros de espessura. Chegar lá é quase impossível. É impossível. E sua temperatura pode chegar a 6.000 graus. Quem é que vai conseguir chegar a um lugar que tem essa temperatura, né? A gente está vivendo no calor, quase 50 graus por aí. Imagina você estar num ambiente que seria 6.000 graus. Você não chegaria lá vivo jamais. Você já teria morrido quando chegasse nos 500 graus, imagine. Muitas vezes, né? 12 vezes mais do que esse grau. Então, o núcleo da Terra tem duas regiões distintas, que é o núcleo interno e o núcleo externo, que a gente já falou, tá certo? Estima-se que o núcleo interno seja composto por metal ferro em estado sólido, e o núcleo externo, por sua vez, contém dois metais, que é o ferro e níquel, fundidos, por isso também é conhecido como núcleo NiF, simbolizando a presença de níquel e ferro, tá? Se você gostou, deixa um like. Aí, mamães e papais de plantão, se foi útil para você, comenta, tá? Um beijo e deixa o seu joinha.